Olá, boa tarde, boa noite, boa madrugada, sejam todos muito bem-vindos. Aqui eu esqueci, por isso que está meio escuro. Por isso que está meio escuro. Melhorou um pouco, né? Então bora lá. Quem sabe faz ao vivo. Ô, louco meu! Boa noite, boa tarde, boa madrugada, sejam todos muito bem-vindos aos amigos, às amigas aqui do nosso amado Quai, do nosso querido programa do Spotify, Vamos Falar com Jesus, do YouTube, do Facebook. Hoje quero comemorar com os irmãos, com as irmãs, mais um feito em nossas vidas, mais uma alegria que Jesus nos proporciona, que Deus nos proporciona, para vocês verem que, com a ajuda de vocês, com o apoio de vocês, né, nesse um ano dedicado à leitura, a estudo, a nossa vida, né, o nosso momento diário, e meu e de vocês, a Jesus, a Deus, e ele reconhece, a prova viva que ele reconhece, que recebi um e-mail ontem, né, ontem de noite, do Mark Zuckerberg, na verdade não foi ele, né, é a equipe dele, do Facebook, nos dizendo que a partir de hoje, né, assim, nossas lives, nossas fotos, o meu Face não será mais só para os amigos, só particular, ele será para o mundo inteiro. Então, as lives, o Facebook, a partir de hoje, essa live é a nossa primeira live ao vivo para o mundo inteiro, em tempo real, para as pessoas saberem, e ela vai espalhar as fotos, coisas. Então, virou uma página, virou um blog. Oficialmente, sou um influenciador do Facebook. E essa alegria divido com vocês, meus amigos, minhas amigas, meus seguidoras do Quai, do Face, do YouTube, do nossos novos amigos e amigas do Spotify, que estão aos poucos entrando em contato conosco. E a esses irmãos e irmãs que estão espalhados aí pelo mundo, que o Facebook, a partir da data de hoje, estará espalhando, já está espalhando nossa live, né? Deus é muito obrigado, obrigado Deus, obrigado Jesus, obrigado aos nossos mentores, mentoras que estão espraiando as mensagens de Jesus, de Deus e nossas, minhas, de vocês, pois ao nos acompanhar, vocês nos incentivam e também estão fazendo parte de iluminar o mundo, trazer Jesus de volta, né? Como todos nós queremos, para nossas vidas, para nossos corações. Então, apesar dessa alegria, dessa motivação, que gostaria de compartilhar com vocês, né? Hoje nós estamos estudando, vamos ler, né, juntos. Não vai ser muito longo, assim espero. As mulheres visitam o túmulo, né? Eu sempre gosto de falar, né, para aqueles irmãos, aquelas irmãs que deveríamos fazer isso sempre, de pesquisar, de ver da onde o Eduardo tirou. É da cabeça dele? É da imaginação? Não. Um pouco, mas não totalmente da imaginação. É lá do Evangelho de Marcos, do Evangelho de Lucas e do Evangelho de Jó, ou Jó, né? Depende da pronúncia. Então, lá no Evangelho de Marcos, para os irmãos e irmãs que gostam e deveriam pegar a Bíblia, o Evangelho, e ver se está batendo, se está escrito lá mesmo. Então, para você achar com mais facilidade, no Evangelho de Marcos, no capítulo 16, do versículo 1 até o 8, e você procurar lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 24, do versículo 1 até o 10, e você quiser procurar no capítulo, lá no Evangelho de João, né, no capítulo 20, do versículo 1 até o 10 também. Que passagem é essa, Eduardo? Lembrando que nós estudamos, para aqueles irmãos e irmãs que estão chegando agora,
né, do Brasil, do mundo, né? Nós estamos desde janeiro no desafio diário. Todo ano, né, na virada do ano, a gente faz um desafio diário, né? Tem pessoas que fazem, que vão emagrecer, que vão trocar de trabalho, que vão comprar uma casa, um carro. E o nós, né? Eu, nós, vocês, meus amigos, esse ano, em janeiro de 2026, nós fizemos um desafio particular e para os irmãos também, né? Participar conosco. Vamos ler todo o Novo Testamento. Só 600 páginas. E para não demorar 10 anos, porque se eu for fazer semanal é 10 anos, né? Então, para não demorar 10 anos, o desafio é diariamente. Só que lá pela quinta-feira, ou na quinta, ou quando eu trabalho na sexta, aí é no sábado. Então, ou na quinta ou no sábado, um dia da semana eu não faço, porque daí eu me preparo para fazer meu hobby, né? Que é os clipes musicais com a ajuda da inteligência artificial, né? Que é as músicas, né? Louvores, músicas românticas, é coisa que vem na minha cabeça aí. Então, o hobby. Então, na quinta-feira, geralmente não gravo, ou se fazemos o texto, aí no sábado eu tiro o dia para o clipe, para os clipes. Mas o desafio é diariamente lermos por volta das 18 horas, 6 horas da tarde, da noite, 7 horas, 19 horas, fazermos o estudo. E nas sextas-feiras a gente não faz o do Novo Testamento, mas faz o Evangelho no Lar, que daí também, devido a compromissos profissionais que podem aparecer no futuro, e aparecem, né, nós passamos para também esse horário, entre 18h45 e 19 horas. 19 horas é certo que estaremos aqui hablando com os irmãos e as irmãs. Então, feitas as apresentações, vamos ao que interessa. Então, nós estamos na página 158, né? De 600 páginas. Tem só isso aqui ainda. Pouco, né? Mas é pouco, gente. Olha, já passamos 158. Né? Então, tem 158 vídeos por aí. As mulheres visitam o túmulo. Então, eles nos relatam assim, né? Esses três irmãos, o Marcos, o Lucas e o Jó, relatam assim para nós. Depois do sábado, ao raiar do primeiro dia da semana, vieram Maria Magdalena e a outra Maria contemplar o sepulcro. E eis que ocorreu um grande terremoto, pois um anjo do Senhor, descendo do céu e se aproximando, rolou a pedra e sentou-se sobre ela. O seu aspecto, sua aparência física, era como um relâmpago, e a sua veste branca como a neve. Os guardas tremeram de medo dele e se tornaram como mortos. Em resposta, o anjo disse às mulheres: não temas, pois sei que procurais Jesus, que foi crucificado. Ele, Jesus, não está aqui, pois ressuscitou, como ele havia dito. Venham e vejam o lugar onde estava deitado. Vão depressa. Dizei, falem aos seus discípulos que Jesus ressuscitou dos mortos. E eis que Jesus vai adiante de vós, ou seja, vai na frente de vocês para a Galileia. Lá em Galileia, Jesus encontrará vocês. Vão e vos dizem. Afastando-se rapidamente do sepulcro, com temor e grande alegria, normal, correram para anunciar aos seus discípulos.
E eis que Jesus veio ao encontro delas, dizendo: Alegrai-vos! E elas, aproximando-se, agarraram os pés dele e o reverenciaram. Então disse-lhes Jesus: Não temais, vão e anunciei aos meus irmãos, a fim de que partam para Galiléia, e lá me verão, ou seja, lá me encontrarão. Então, aqui é o que nós vamos encontrar nos 3 evangelhos, né? No Evangelho de Marcos, no Evangelho de Lucas e no João. Então, esse é o texto. Agora vamos ler um pouquinho e parar e comentar. Né? Estamos aprendendo juntos, aprendendo juntos. Aqui ninguém é doutor da lei. Ó a simplicidade aí, ó. Sou um homem simples, um homem pobre, um homem humilde. Aqui ninguém é doutor da lei. Aqui nós estamos aprendendo juntos. Só abrir a live para lermos juntos, termos uma visão, uma ideia, um pensamento um pouquinho diferenciado do normal, né? Do comum. Uma nova visão. Uma boa nova. Vamos lá. Depois do sábado, ao raiar do primeiro dia da semana. O que é aqui? Se nós formos trabalhar mesmo, vamos lá trabalhar, vamos morar lá, na Arábia Saudita, né? Em Israel, para aqueles lados, para Dubai. O domingo é domingo, mas é um dia normal. O primeiro dia da semana para eles, para o Oriente Médio, é domingo. Domingo seria a segunda. Que para nós é segunda, né? Domingo é o dia de ficar em casa, descansando e tal. Lá é sábado. Sábado que é o domingo deles. E sexta é o sábado deles. Né? E domingo mesmo, que é o nosso aqui no Ocidente, de ficar em casa, de sair, ficar com a família, né? Descansar. Não tem compromisso no trabalho. Deles não, deles é o dia normal. Segunda. Então por isso que fala aqui, ó. Depois do sábado, ao raiar do primeiro dia da semana, então domingo é o primeiro dia da semana, é a segunda-feira deles. Que nós para o Ocidente é a segunda-feira, o primeiro dia, né? Mas na verdade é domingo. Então, era domingo. Era domingo de manhã que as meninas foram lá. Então, Jesus morreu sábado. Né? Vieram Maria Magdalena, essa é inseparável, né? Essa não abandonou Jesus nem um dia enquanto Jesus estava vivo, encarnado, e nem depois da sua morte. Que exemplo de fé, né? Que exemplo de confiar em Deus, confiar em Jesus e de verdadeiramente amá-lo. Então, Maria Madalena e outra Maria foram contemplar. Como era cheio de Maria naquela época, né? Nomezinho comum. Foram, né, contemplar o sepulcro. Foram visitar porque iam fazer a limpeza, né? Porque passavam um bálsamo, limpavam, passavam um óleo, um guento, para limpar o corpo para não feder, né? Não feder tanto. Era comum até. E eis que ocorreu um grande terremoto, pois um anjo do Senhor, descendo do céu e se aproximando, rolou a pedra e sentou-se sobre ela, para esperar as meninas, né? Esperar as mulheres. Tem algo de extraordinário aqui? Para outras religiões, sim. Para nós espíritas, faz parte da natureza. É comum. O anjo é um mentor, é um guia. E sim, como nós vamos ver aqui, eles são mesmo, se a gente pudesse ver, ou aqueles que podem ver, né? Que muitos que nos acompanham podem ver, eles são mesmo, quanto mais bondosos nós formos, em vida mesmo normais, assim, quanto mais bondosos, quanto mais fiéis a Jesus, quanto mais caridosos, quanto mais com o coração pautado no Evangelho de verdade mesmo, honestidade, doa quem doer, mesmo que perca muita coisa na vida, porque infelizmente seguir Jesus não é tão fácil como as pessoas pensam. Tem que fazer escolhas ao longo da vida, e às vezes são escolhas que dói, mas tem que fazer.
Né? Não podemos servir duas coisas ao mesmo tempo. Então, quanto mais fiel a Jesus, fiel a Deus, e vida mesmo, a nossa luz é mais forte, né? Clareia mais, ilumina mais. Então, o anjo, para ser considerado anjo, para ser considerado um guia espiritual, um mentor espiritual, uma mentora espiritual, eu sempre esqueço, né? Uma mentora espiritual, tem, quanto maior a evolução, quanto maior o grau de devoção a Jesus, ao amor, à fé, à caridade, a luz deles é imensa mesmo. É um clarão. É que nem olhar para a lâmpada assim, um ring light, sabe? Olha direto, você, né? Chega a ofuscar a vista da gente quando olha direto para a luz. Olha direto para a lâmpada para ver e fica olhando. Vai ficar focado, vai ofuscar. Então, então, era mesmo, mas era um espírito de luz, do anjo da guarda, um trabalhador de Jesus. Né? Então, o Senhor descendo do céu e se aproximando, rolou a pedra e sentou-se sobre ela, que é para esperar as meninas. Né? O aspecto era como um relâmpago, e a sua veste branca como leve. Porque quanto maior a pureza, tudo é mais leve, né? Tudo... E o branco, porque o branco reveste a pureza, reveste a paz, a harmonia, então tudo isso. Seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste branca como leve. Os guardas tremeram de medo dele, e se tornaram como mortos. Se tornaram como mortos é que não tinha a palavra que nós temos, né? Desmaiaram. Quem é que não desmaia, gente? Até nós somos espíritas, quando acontece, a gente leva um choque. A gente leva um choque. Eu nunca vou esquecer, aqui sempre tem história. Nem sei, mas sempre tem. Lá em 2002, meu primeira saída do corpo, né, viagem astral, sonho, né, saída do corpo, lá em São Pedro do Sul, e que, para minha mentora, eu vou lembrar, para minha mentora poder aparecer para mim, pela primeira vez, que eu tive consciência, pelo menos, né, lá em 2000, 2002, eu saí do corpo, estava dormindo normal, que nem todo mundo, vou deitar dormir agora, saí do corpo, olhei meu corpo, né, fiquei no da cama, olhei pela primeira vez consciente, porque isso aí todo mundo faz todos os dias, consciente, olhei pro corpo, qual é a impressão que me deu? Morri, porque eu nunca tinha sonhado assim, eu nunca tinha olhado meu corpo, eu, Eduardo ali deitado, dormindo. Morri, né? E o que bateu? Bateu o medo. Ó, cabrei. Aí eu olho pro meu corpo, começa a sair o ectoplasma, seria a fumacinha, né? Do meu corpo ali da cama ali, aqui da cama. Saí, foi em direção à geladeira ali. E começou a formar o meu ectoplasma, né? Começou a formar uma silhueta feminina. E o pezinho ficou no ar. Ela ficou no ar, assim. E aí eu nunca vou esquecer a burquia. Burca dos árabes. É. Só o rosto. Seria nossas toucas de trabalho. De frigorífico. Formou. E ali me contou, né? E eu lá, cabrunhado, medo, né? Morri. Primeira coisa que eu pensei, morri. Primeira coisa que eu pensei, morri. E como eu moro sozinho, a esperança é que eu vou desconfie que eu não fui lá tomar chimarrão com ele e venha ver e descubra o corpo para não feder tanto. Eu falei mais também. E ali com medo, né? Minha mentora, né? Falou, não precisa ter medo, não tem mais. Que igual ela, hein? Não tenha medo. Não vire fazer mal. E aí botou, né? Lá em 2002. Fez um quadro lá, disciplina. Estude, nunca deixe de estudar e papapá. O que eu quero dizer isso? Se a gente que se cria nos dias atuais, ouvindo normal falar de espírito, falar de anjo, falar de Jesus, e papapá, e milagres, e acontecer, normal no dia a dia, né? Com o vô, com o tio, com família.
E na hora que acontece, a gente entra em pânico, porque é o instinto de conservação da gente, faz parte. Imagina que não tinha noção nenhuma, e os romanos não tinham noção nenhuma mesmo, né? Porque é 2030 anos atrás. Né? Então, ó, choque, né? E aquele espírito aparecendo ali, né? Do lado, assim, o choque, puf, desmaiaram. Desmaiaram. Né? Então, estavam como mortos, na verdade, desmaiaram, estavam os dois desmaiados lá. Né? Então, se tornaram como mortos. Em resposta, né, às mulheres, o anjo disse às mulheres, porque elas, né, ao chegarem lá, elas viram os guardas atirados no chão. A pedra grande, pesada, já de 2, 3 homens para empurrar, caída no chão, né? Estava aberto lá o túmulo de Jesus, o sepulcro. Aí elas olham, tem um homem ali bonitão, né? Jovem, o anjo, né? Bonitão, jovem, bem limpinho, né? Bem organizado, roupa bonita, né? Sentado. Dá um instinto de conservação que nós temos, e temos que ter, dá um medinho. Então elas começaram a ficar com medo. Elas ficaram aquela dúvida, vou ou não vou? Vamos ou não vamos, Maria? Aí eles sentem, né? Porque eles sabem, eles leem os pensamentos da gente, eles leem a aura da gente. Não temas, não precisam ter medo, meninas. Não precisam ter medo. Né? Pois sei o que vocês procuram. Ele sabia, né? Por isso que ele ficou esperando. Jesus mesmo disse para ele. Aqui não conta, mas Jesus mesmo disse para ele, ó, fica aí esperando que as meninas vão vir. Maria vai vir, Madalena vai vir, porque elas sempre vêm, nunca abandonaram, elas sempre estiveram aí fora, né, rezando, chorando do jeito delas, né? Que mulher chora, né? Não que homem não chore, mas é mais comum te ver, né, nos velórios, nos enterros, quem chora mais são as mulheres, né? Ele não tem mais, pois sei que procurais Jesus, sei que vocês procuram Jesus que foi crucificado, né? Jesus não está aqui, pois ressuscitou, como ele havia falado para vocês. Mas para elas terem certeza, né? Venham. E venham e entrem aqui, olhem o lugar onde estava o corpo deitado. Vocês vão ver que ele não está mais aqui. Aí elas foram lá, né? Naturalmente, viram, tal. E aí o anjo diz, ide depressa, ou seja, vão depressa, falem aos seus discípulos, aos discípulos de Jesus, que Jesus ressuscitou dos mortos, que Jesus não está mais aqui. E eis que Jesus vai na frente, Jesus vai estar lá na Galileia esperando vocês, esperando os discípulos. E lá o vereis. Vá, eu vos disse. E afastando-se rapidamente do sepulcro, com temor e grande alegria, as meninas, as mulheres correram para anunciar aos seus discípulos. Aqui, eu fico pensando, fico imaginando, quando eu leio, sempre desde criança, será que eu agiria como elas? Porque o que acontece? A maioria de nós, com exceções, é claro, cometeria uma pequena falha. Qual, Eduardo? Nós íamos questionar, né? Nós íamos duvidar. Nós íamos... Primeira coisa que ia passar na nossa cabeça, porque a nossa fé não está tão alicerçada, não está tão pautada, tão forte, que nós iríamos... Quem me garante que não foi tu que roubou o corpo do mestre? Quem me garante que não foi tu que escondeu o mestre? Quem me garante que tu não é o demônio, que tu não é o Satanás, o capeta, o espírito obsessor? A gente sempre coloca o pé atrás, né? Uma pulguinha atrás da orelha. A gente não confia. E elas, apesar do pouquinho de medo, que é natural, elas confiaram. Elas não questionaram.
aqui é uma primeira lição. Quando nós entramos em contato com as leituras de Jesus, com as parábolas, com a passagem, com a vida dele, não vamos questionar se Jesus está certo ou está errado, porque Jesus está sempre certo. Como ele me dizia, né? A verdade vos digo, então a verdade está com ele. Então, porque se questionar, já não tem, porque fé é ter confiança, fé é ter certeza. Se eu não tenho confiança em Deus, em Jesus, na minha religião, na sua religião, eu não tenho fé, a verdadeira fé. Eu tenho simpatia pela doutrina espírita, eu tenho simpatia pelo catolicismo, eu tenho simpatia pelo evangélico, eu tenho simpatia. Mas a fé mesmo é confiar, é ter certeza. E tem uma diferença enorme. E qual é que foi a bênção delas? Por elas não questionarem, por elas confiarem no anjo do Senhor. Jesus apareceu para elas. Jesus estava lá na espreita. Jesus estava lá, né, testando, porque Jesus testa nós, seres humanos, todos os dias. Todos os dias, todos os anos, todos os séculos. Estava lá testando, né, os irmãos, velho. Elas ficaram aqui 2 dias aqui rezando, ficaram chorando, não me abandonaram, eu estava morto. Vamos ver. Vamos ver se elas vão confiar. E aí quando ele viu que elas não questionaram, elas confiaram, acreditaram, né, eles ficaram felizes, ficaram alegres, né? Para saber, né? O mestre está vivo, o mestre está vivo. Sem ter a certeza que iam ver eles. Né? Igual eu e você, né? Nós não temos certeza que vamos ver Jesus ou não, né? Mas nós temos que confiar. Nós temos que pautar a nossa vida nos ensinamentos dele, querendo nós ou não. Que ninguém escapa. Nós adiamos. Adiamos uma encarnação, 10, 30, 50 encarnações, né? Ou seja, 500 anos, 1000 anos. Mas um dia temos que olhar para os ensinamentos de Jesus. Porque sem ele, não tem salvação. Sem ele, não tem uma vida mais plena, mais saudável, mais tranquila, mais serena. Então, nós podemos adiar, mas temos que encontrá-lo. E elas foram fiéis, né, o tempo todo, e acreditaram. E, como recompensa, Jesus apareceu para elas como é aqui, né? E eis que vai diante de vós para Galiléia, e lá verei. Vede, eu vos disse. Afastando-se rapidamente do sepulcro, né? Com temor e grande alegria, as mulheres correram para anunciar aos seus discípulos, né? Aos seguidores de Jesus. E eis que no meio do caminho, né, Jesus veio ao encontro delas, dizendo: alegrai-vos, fiquem alegres, meninas. Eu não morri. Por que vocês estão chorando? Estou vivo. Ó. Estou bem. Lembre de mim com alegria. Lembre de mim das conversas boas, dos ensinamentos, né, das histórias, das parábolas. Não lembre de eu deitado lá. Não lembre de eu crucificado. Não lembre de eu com as chagas, né? Lembre de eu vivo. Porque eu estou vivo. Essa foi a mensagem que Deus quis passar para elas. E daí elas vendo, elas tocando, né? Porque ajoelharam lá no pezinho dele, né, abraçando, e elas constataram. E aí elas puderam levar com mais emoção aos ensinamentos, aos discípulos, né? Só que a história não conta uma coisa. Só conta que Tomé, que foi o que não, né? Não, isso é mentira, isso é bobagem, eu só acredito vendo, vocês são loucas, vai acreditar em mulher, vocês vão acreditar em mulher, elas são loucas. Tomé, né? Mas eu digo a vocês que a história não conta, ou a história escondeu,
os outros também questionaram. Por que vocês acham que Jesus teve que aparecer lá? Porque os outros também questionaram. Porque lembramos, eu sempre bato nessa tecla, porque se até hoje nós tivermos um tempinho e pesquisarmos no YouTube, no Google, ou até quem pode, né, viajar para lá, ou quem vive lá, né, porque agora é o mundo inteiro. Até hoje nossas mulheres não têm direito a muita coisa, né? Nem dirigir, votar, nem escola, né? Então, opinião, nem pensar. Então, elas eram descredibilizadas, né? Não acreditavam. Então, todos questionaram elas. Todos ficaram assim. Como, Maria? Como? Como que Jesus está vivo se nós vimos que ele foi pego, foi preso, aconteceu a crucificação, foi humilhado, pregaram, ele morreu. Nós levamos o corpo. José de Arimateia emprestou o túmulo, deu o túmulo, doou, né? Quem me garante que não foi os próprios romanos que esconderam o corpo? Então questionaram. Então por isso que Jesus teve que aparecer, não foi porque só Tomé não acreditava. Assim como nós, religiosos, nós lemos, né? Nós oramos, nós rezamos, nós ajoelhamos ou rezamos de pé, conforme a crença. Vamos nas igrejas, vamos nos centros, palestramos, ministramos, fazemos tudo. Mas a gente verdadeiramente confia que Jesus está vivo? Poucos. Nem os espíritas. Pouquíssimos confiam. Porque a imagem que a gente tem é de Jesus morto, crucificado. E isso não sai da mente da gente. Só que Jesus está vivo. Jesus está encontrando, visitando e trabalhando por nós, intercedendo diariamente. Essa imagem que nós temos que ter, a imagem que as meninas tiveram e guardaram para si. Porque quando nós temos essa imagem no nosso coração, a certeza que Jesus está vivo, 2026, 2050, 3.000, 1.000.000 de anos, né? Daqui 1.251 anos, Jesus está vivo. Quando nós temos esse pensamento e essa certeza, nossas atitudes, nossa vida, nossas escolhas, elas têm um outro peso. Porque o mal de nós, humanidade, no momento, 2026, né, nós esquecemos. Nós achamos que, não, Jesus só apareceu para eles ali, depois, mais para frente, para os apóstolos, caminhou um pouco com eles aí, sumiu no mapa, né? Jesus abandonou os filhos, abandonou os irmãos. Jesus nunca abandonou os irmãos. A coisa só não é pior porque Jesus está sempre intercedendo. Jesus está sempre negociando, sempre dando a palavra dele, né? Não, eu confio nos meus irmãos vão aprender, meus irmãos vão mudar. Não judia dele, não castigue, perdoa os pais, eles não sabem o que fazem. Então Jesus está sempre, não foi só aquela vez da cruz lá, não. Sempre intercedendo por nós. Sempre. Nós é que somos ingratos. Né? A gente só procura na dor. A gente só procura na aflição. A gente só procura quando acontece um acidente, quando acontece uma doença, ou com nós, ou com a família, né? Ou com alguém que nós amamos. Ou o revés, né? Uma perca de trabalho, uma perca de renda, uma perca de emprego, sei lá, separação, uma coisa, né? Que deixa a pessoa triste. Humilhação, essas coisas. Aí nós lembramos de Jesus, né? É fácil, né? É aquelas crianças mimadas, né? Quando não tem o que quer, daí sim.
Aí vai pedir para o pai, vai pedir para a mãe, não. Temos que lembrar da dor, mas também da alegria. Porque se a gente faz uma balança, se põe na balança, nós somos salvos por Deus, por Jesus, por nossos mentores, muitas mais vezes do que nós pensamos. Se eles resolvessem mostrar para nós iríamos chorar de vergonha por não agradecer, por não orar pedindo perdão, por não agradecer, por não reconhecer que eles nos amparam, que eles nos ajudam, que eles nos inspiram, que eles cuidam de nós, que eles trazem pessoas boas para nos ajudar, para nos inspirar, para nos aconselhar no dia a dia e nós não percebemos. Que nos trazem reconhecimento através das coisas, facilitam, né? As coisas parecem mágicas, mas não é. É Deus, é Jesus trabalhando para você, trabalhando por você, para te ajudar. Para você reconhece? Eu reconheço? Raramente. E eu mesmo, que me digo religioso, acho que sou, né? Eu mesmo no dia a dia, não é todos os dias que eu consigo lembrar, mas deveria. Da oração particular, que é particular, assim, sem gravação, sem nada, deveríamos agradecer por acordar. Né? Acordar. Agradecer por quem está por perto. Esposa, marido, com problemas, personalidade diferente, mas está por perto. Te apoia de alguma forma. Filhos, família, todos têm problemas, mas te apoiam de alguma forma. Trabalho, qualquer coisa, a gente não agradece. A gente só lembra que era importante aquilo quando a gente perde, quando a gente fica sem, quando não mora mais com a gente, ou quando já foram embora, né? Quando foram desencarnaram, morreram. Então a importância de, quando a gente chega no trabalho, agradecer porque chegamos. Quando a gente volta, agradecer porque voltamos. E assim não é só no trabalho. Saiu de casa, vai no mercado, vai no compromisso particular qualquer, lembrar de agradecer. Porque aqui Jesus botou, eu estarei lá na Galileia esperando eles, esperando os discípulos. Jesus está sempre esperando você. Jesus está sempre esperando nós. Mas não é só Ele. Os nossos mentores, nossas mentoras, também estão sempre. E outra, quando você começa a conversar com eles, não conversar que nem um louco, a louca, ficar falando sozinho na rua. Não, não é isso aí que é a ideia. É na sua oração. Porque a gente foi pautado, a gente foi ensinado. E eu faço aqui todo dia, todos os dias, o Pai Nosso, porque Ele eu sempre falo, comer para todo mundo, e todo mundo entende. Mas a oração mesmo, nada contra o Pai Nosso, Ave Maria, nada contra. Só que a gente foi ensinado que oração é só essas, né? Então oração é uma conversa. Você pode orar para Deus, para Jesus, sem falar o Pai Nosso, sem falar Ave Maria, sem falar nenhuma reza tradicional. Só você fechar o olhinho. E agora eu vou falar com o senhor, Pai. Agora o senhor vai ter que me ouvir. O senhor tem tempinho para mim, ou Jesus, e falar. Aqui, ó, estou falando com vocês. Qual? Bela coisa. Você não fala com o seu amigo, com sua amiga? Você não fala com sua mãe? Você não fala com sua melhor amiga, seu melhor amigo? Mesma coisa. Você tem que pegar intimidade. No começo, depois que você pega intimidade com eles, meu Deus, é uma via de mão dupla. Você reconhece o amor deles, eles reconhecem a gratidão e o amor que você tem por eles, e eles fazem questão de tentar te ajudar mais ainda. E é onde a gente não prega aqui a prosperidade, mas é onde a vida flui um pouquinho melhor. Aí vai depender de você, né? Se você quer a ambição de ficar rico, de milionário, papai, casa, e mansão, e casará,
Né? Ou quer ter uma vida tranquila, serena, que nem eu faço. Eu quero ter uma vida tranquila, serena. Eu troco muito ser milionário, coisa, por ter uma vida saudável, saúde. Porque tendo saúde eu posso ficar mais tempo, né? Se Deus, se eles permitirem, ficar até 90, 95. Então eu prefiro saúde. Mas, para quem prefere ficar rico, ter casa, ter carrão, e roupa, e isso e aquilo, e, né? Deus ajuda. Deus não é contra. Só que ele vai ajudar aqueles que ajudam ele. Como é que eu ajudo ele? Não é com dinheiro. Não é pagando dízimo para ele, para a igreja diretamente, ou para o centro espírita, não. É me transformando. É confiando nele, que nem aqui. Elas confiaram. E elas tiveram o benefício de ser as primeiras a ver ele. Por quê? Porque Jesus sabia que as que mereciam ver ele primeiro eram justamente as que confiavam nele desde as primeiras palavras dele em vida, né? Porque nós homens, né? Se até hoje nós, né, a tendência... Sei lá. Sei lá. Será? Será que faz sentido? Eu sempre boto uma pulguinha. E aquele que confia não precisa botar pulguinha, porque senão, Jesus é Jesus. E nós, como religiosos, temos que ter isso. Toda vez que nós entrar em contato particular, ou na igreja, ou no centro espírita, com os evangelhos, Jesus botar isso. Será que eu estou seguindo verdadeiramente Jesus? Como é que eu vou saber se estou seguindo verdadeiramente? Para, pensa, analisa e faz aqui a seguinte questão. Isso aqui que eu vou resolver na minha vida, essa decisão que eu vou tomar nesse local de trabalho, ou nesse casamento, uma decisão da vida. Se fosse Jesus, sério, se fosse Jesus, será que ele iria para o lado A ou para o lado B? Ou ele ficaria no meio? Né? O que Jesus ia fazer? A gente começa a pensar a psicologia de Jesus, como é que Jesus pensava, como é que ele agia, porque tudo que a gente passa e acha que passa de terrível, de dor, de sofrimento, de decisão difícil, Jesus passou. Jesus passou. Justamente para nos ensinar que tem um caminho diferente, mais coerente, mais certo a seguir. Porque Jesus é conhecido como o guia e o modelo da humanidade. Você quer ser um homem e uma mulher de bem, honesto, honesta, verdadeiramente, de fé, de confiança, que nem Maria Madalena e as outras Maria? Tem que seguir Jesus. E como é que eu sigo Jesus? Ele é um guia. Ele orienta. Ele explica. Ele dá o direcionamento. E é um modelo por quê? O que é um modelo? Tem que procurar fazer igual, porque ó, ele fez. Jesus tomou essa decisão. Jesus tomou essa decisão. É a mesma coisa. E quanto mais você consegue pensar parecido e agir e fazer as coisas mais justas possível, lógico, a gente vai errar, a gente é ser humano. Mas procurar fazer a coisa mais justa possível, aí você está sendo verdadeiro homem de bem, mulher de bem, e confiando nele. E quando Jesus percebe que Jesus está sempre atento, que você confia nele, que você é Maria Madalena, as Maria, e não Tomé e os outros discípulos, ele faz questão de aparecer em sua vida. Ah, mas eu nunca vi Jesus. Ele pode não aparecer fisicamente, assim, né? É pretensão demais. Mas em sonho. Não aparece em sonho, mas começa a notar. Assim que você se assume, assim que você começa a estudar, assim que você começa a ler, você volta a frequentar a sua fé, a sua religião, a sua igreja, a sua Assembleia de Deus, a sua universal, qualquer coisa que você espírito, que você volta verdadeiramente pensando a ser honesto, honesta, de verdade, mudar a sua personalidade, as portas se abrem. Aquilo que estava fechado, que batia, esmurrava,
e não se abrir, você, mas peraí, eu faço isso aí, eu estudo, eu faço curso, eu isso e aquilo, e não aparece, não abre. De repente começa a abrir, de repente começa a ver uma oportunidade, de repente começa a vir ligação, de repente aquele empresário fala com você, de repente uma distribuidora pede, manda e-mail e você faz negócio ali, as portas se abrem. E você fica, porta é mágica? O que é isso? Não. É porque Jesus está vendo o seu coração. Está vendo que você está aprendendo, está verdadeiramente voltando para Ele, igual as Maria. E aí parece primeiro para você do que para o teu irmão, para tua irmã, para o teu vizinho, para tua vizinha, porque eles ainda estão na dúvida, ainda estão no questionamento. Será? Será que vale a pena ser a religião A, a religião B, a religião C? Será que vale a pena ser tão honesto enquanto os outros, as outras que não são, tem tudo? Mas tem tudo aos olhos materiais. Você sabe que na verdadeira vida, porque quando a gente morrer, né, o que a gente leva é o aprendizado, é os amores, é as boas obras, né, que é a caridade, o bem que fez as pessoas, os animais e tudo. E aquele que só foi pro material, mansão, carro, mulherada, um monte de homem, e papapá, um monte de contatinho, é material, é farra, só isso, nada contra, mas só isso não equilibrou a balança, não consegue levar para o outro lado, né? Ou consegue? Acho que não, né? Silvio Santos não conseguiu levar lá. Ou o Silvio Santos levou o SBT para o outro lado. Alguém sabe? Acho que não, né? Eu acho que a Patrícia está cuidando, né, do programa, as outras filhas cuidando das empresas dele. Elon Musk virou trilionário agora, né? Ele vai conseguir levar, não vai conseguir levar nem o dólar, nem um centavo de dólar. Nada. Mesmo que botarem no bolso dele, mesmo que pegarem. Ó, oh, paizinho, vou te botar um cartão de crédito aqui, né, o senhor usa. Aí o senhor usa lá. Não, ele vai ver lá, vai dar a mãozinha, vai passar assim. Né? A mãozinha vai passar, não vai conseguir pegar. Porque lá na verdadeira vida, não usa dinheiro, não usa bens materiais, não usa casa, não usa material, não usa. Então, o que nós vamos levar é o bem que a gente fez para os outros, é o bom aconselhamento, é a boa orientação, é o bom exemplo, seja falado, seja gravado, seja no dia a dia. É essa a mensagem. E também a confiança em Deus, porque se eu tenho confiança agora, quando desencarnar nós teremos, e a nossa vida será melhor. Agora, imagina depois. Então pensemos nisso. Então era um estudo curto, era isso. Amanhã nós vamos ler sobre o suborno dos soldados. Né? E aí, talvez amanhã mesmo, não dou certeza, será a aparição de Jesus na Galileia. Mas, a princípio, é o suborno dos soldados. A gente decide na hora. Então, vamos fazer nossa prece para encerrar o nosso estudo. Agradecendo, né, aos amigos, às irmãs, aos novos amigos, amigas que o Facebook nos contemplou com essa mensagem direcionada por Jesus, por Deus, por nossos mentores, nossas mentoras, nossos amigos, suas amigas, que está, a partir de hoje, não é só para os amigos, ali os 300 amigos que eu tenho, né, amigo, seguidores, mas a partir de hoje, nossa primeira live ao vivo e depois gravado para o mundo inteiro, para quem deixar Jesus entrar em seu lar. Isso é uma bênção, gente. Uma bênção não só para mim, é uma bênção para quem vai assistir. E você, e você, meu amigo, minha amiga, meus irmãos que me acompanham, nos acompanham, né? Agora em agosto vai fazer um ano desses nossos vídeos, desses nossos estudos, nossas leituras, nossos comentários, nossos clipes musicais, o meu Face, né? Que vocês acompanham, vocês fazem parte dessa nova conquista e fazem parte do trabalho para Jesus, a Deus.
Por isso que nos estudos anteriores, e vira e mexe eu lembro vocês, nós lembramos vocês, que somos sim, todos vocês, trabalhadores, trabalhadoras da Seara. Não só da Seara JBS, para os colegas que acompanham, mas da Seara verdadeira. A Seara de Cristo. E a recompensa é essa. Nós vivemos melhor. Nós temos mais saúde. Nós temos boas companhias. Nossos caminhos estão se abrindo e nós estamos juntos levando a mensagem de Jesus para Deus, para o universo e para os irmãos e as irmãs. E aqueles irmãos e irmãs que estão nos acompanhando hoje pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. Aqueles irmãos que querem nos acompanhar, tem aqui no Face, né? Mas tem no YouTube, que é o mesmo nomezinho do Face, Eduardo Flores da Silva, do YouTube. As aulas antigas. Daí são 5 anos já de vídeo, então tem vídeos antigos lá, para quem quiser nos acompanhar. Tem os clipes musicais também, né? Que tem os louvores que nós estamos fazendo esse ano. Mas também tem música romântica e tal, que estou usando aí ao nosso favor e a favor de Deus, né? A favor do bem. E os amigos do Quai, né? Infelizmente o Quai só aceita vídeo curto, então aí é os cortes, né? Os pedacinhos. Mas os amigos do Quai, que quiserem nos prestigiar, aí, ou pode ir no Spotify, né? Vamos Falar com Jesus, ou no YouTube, pega o vídeo inteiro, ou veio para o Facebook, agora que o Facebook ampliou, né? A partir de hoje, para o mundo inteiro, então mais pessoas vão olhar, não só aquele grupinho meu, né? Que era pequeno, mas são de amigos, de seguidores, amigos, né? Amigos, amigas. Então, muita gratidão. Hoje estou muito feliz e por isso compartilhei com vocês, porque vocês fazem parte. Não é uma vitória minha, não é uma vitória de Deus, não é uma vitória de Jesus. É a vitória de vocês. Pois vocês me incentivam. Pois senão, como é que eu vou fazer se eu imaginar que não tem uma pessoa ali? Não vou fazer mesmo. Não vou falar sozinho aqui. Que coisa de Deus, o cara é doido. O cara é louco. Mas não. Nós estamos estudando junto. Nós estamos aprendendo juntos. Nós estamos espalhando a boa nova. Então, vamos fazer o Pai Nosso. Estou água que agora preciso secar. Siloí, muito obrigado. Acho que faz 1 ano já, né? Do presente. Pai, Deus, Jesus, mentoras, irmãos, irmãs, e esses irmãos e irmãs encarnados e desencarnados que nos acompanham, seja ao vivo, seja gravado, seja em outras plataformas das mídias sociais. Que Deus ilumine, que Jesus abençoe, que nossos mentores, anjos da guarda de todas essas pessoas possam iluminar, inspirar e proteger os lares, as pessoas, as famílias e principalmente aqueles irmãos e irmãs que irão trabalhar, que irão entrar no seu carro, dirigir, possam ir em segurança e voltar em segurança, saudáveis, protegidos com Jesus e com seus mentores particulares, amigos e amigas, padrinhos, nos seus de carona. Que a melhor carona que nós podemos dar para quem dirige é para Jesus, é para a nossa mentora, é para o nosso mentor, para os nossos guias espirituais. Pois ele nos protege e a gente nem se apercebe. Então, vamos fazer o Pai Nosso e agradecer essa leitura, esse momento saudável do dia de hoje. Pai nosso que estais no céu, santificado é o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos sempre de todo e qualquer tipo de mal. Que assim seja e assim será. E muito obrigado, gratidão, mais uma vez, por estarem aqui e poderem participar desse estudo maravilhoso, que não é só para vocês, é para mim. Eu aprendo na mesma hora, no mesmo segundo. Nós aprendemos ao vivo, juntos. E é gostoso isso, né? Ninguém aqui é doutor, ninguém aqui é o dono da verdade. Não é uma obra fechada. Não é uma obra fechada. É um estudo, é uma leitura.
É só uma nova forma de termos um novo conhecimento, mas para cada um dos irmãos, das irmãs, dos seguidores, das seguidoras, dos amigos, das amigas, unir com o que já sabe, com a sua fé, com a sua religião. Aqui ninguém está pedindo para virar espírita. Tanto é que a gente toca no assunto, vou ter que tocar, mas aqui ela é ecumênico. A nossa proposta, quando nos foi pautado isso, esse desafio, era o geral. Não é mais para ser um grupinho fechado. Porque isso aí tem, né? Tem um grupo só para evangélico, tem um grupo só para católico, tem um grupo só para espírita. Não. A mensagem de Jesus, dos mentores, é um momento de anunciar a boa nova, né? Reviver o evangelho, né? Por isso que nós estamos gravando. Reviver o evangelho para a humanidade, para o universo, para todas as nacionalidades, para todas as raças e até para as alienígenas. O que o mundo vai ficar sabendo daqui a uns anos, já está, né? Vai levar um choque, nós espíritas. Nós já sabemos lá, desde que o mundo é mundo. Mas aí, né, vamos respeitar a causa da fé e deixar o tempo. Mas não vai demorar muito para saber, é verdade que já estão sabendo, né? Quem está pesquisando, quem está atento às notícias. Então, bora lá. Muito obrigado, fique com Deus e até amanhã. É sempre esse horário. Durante a semana, de segunda a quinta, é esse horário. 18h10, 18h30, 18h45, 19 horas. Mas das 19 horas não passa. Aí quinta-feira a gente dá uma pausa. Se não der uma pausa na quinta, e aí dependendo, se trabalhar na sexta, a gente dá uma pausa no sábado. Mas, se não trabalhar na sexta, aí sábado a gente grava igual. Então, muito obrigado, fique com Deus. Que a gente precisa descansar e dar um descanso a vocês, né? Com essa voz aqui, esse homem chato, falando. Mas é fã de Deus, fã de Jesus. E nunca é chato. Nunca é tempo perdido. Vocês podem achar que não. Mas no momento que vocês estão prestando atenção em qualquer irmão, vocês estão recebendo benefício, vocês estão recebendo ajuda, vocês estão recebendo curas espirituais e vocês nem percebem. Mas aqueles que são atentos e atentas já viram que a sua pele melhorou, seu sono melhorou, sua autoestima, né? Seu bem-estar emocional, né? Ansiedade, as coisas. E não é mérito meu, gente. Não é mérito meu. É mérito de vocês. Porque vocês estão abrindo o coração, estão abrindo um tempinho do seu dia, da sua noite, da sua madrugada, sei lá quando, né? Porque eu é de madrugada também, eu é de dia, qualquer hora. Então, para Deus, para Jesus. Então, quando a gente fica concentrado, quando a gente fica escutando, olhando, a gente está ali, o nosso coração se abriu. E aí vem Deus, vem Jesus, vem os mentores, e ó, passam, limpam, te dão saúde, te dão paz, e é por isso que você dorme melhor, é por isso que você se sente bem, é por isso que você tem mais vitalidade, mais energia física e mental para enfrentar o trabalho, enfrentar as dificuldades, por isso que você sorri mais, por isso que você está mais feliz. Não é mérito meu, é mérito seu. Você está dando a oportunidade de Deus cuidar de você, Jesus cuidar de você, diariamente. Então, muito obrigado por estarem aqui. Obrigado aos irmãos, às irmãs novas. E diariamente, aqueles e aquelas que quiserem estar conosco, ó, coraçãozinho. Curta, compartilhem. Porque vocês estão compartilhando, vocês não estão beneficiando o Eduardo. Vocês estão beneficiando Jesus. Seu guia espiritual, seu anjo da guarda. E eles ficam muito felizes quando a gente faz isso. Quando a gente... Não é porque a gente compartilha só, né, muita bobagem, muito meme assim, louco, meio, né? E por que não compartilhar a mensagem de Jesus, de Deus? Porque pode não tocar o seu coração, mas vai tocar o coração de alguém. Porque nossos vídeos, eles são atemporais. Por que isso? Porque hoje serve para mim. Daqui a 50 anos, pode servir de novo. Ou vai servir para outra pessoa. Daqui a 100 anos, 1000 anos, se, né, ninguém apagar,
ou se aí desistir e tal, vai servir o mesmo ensinamento. Então, compartilhe. Ó, coraçãozinho para vocês. E é coraçãozinho não só do Eduardo, coraçãozinho de Deus, coraçãozinho de Jesus e coraçãozinho dos nossos mentores e mentoras. Pois ninguém está só. Abraço, fique com Deus e até amanhã. Bye, bye.